Buenas e me espalho. O último capítulo da nossa prosa de prenda chegou. O objetivo sempre foi dar voz a essas 3 prendas que tão bem representam os 80%, como diria seu Moacir, e tantas outras prendas que desfilam seu talento com seus grupos. Quantas Fernandas, Priscilas, Silvanas, Brunas, Cristianes, Gabrielas, Terezas e Lilis encantam nossos tablados, hein? Muito obrigado pelas dicas, meninas. E segue o baile! Porque eu percebo muitas vezes os grupos eles se desmontam, né? E aquilo como se tipo, tem a música, terminou aquela ali, vamos para um novo momento. E se desmontam. Não, tudo é uma continuação, tudo é um contexto. Você está no momento de apresentação. Então, a sua postura deve ser do início ao fim, né? Você deve se manter de uma maneira elegante, de uma maneira que em comunicação com o seu par, né? Transmitindo para o público os movimentos sempre graciosos. A prenda ela é conduzida pelo peão, mas ela necessita dominar os passos, né? Os movimentos. Ela precisa ter domínio de onde ela precisa estar, né? Só porém ela tem que ter essa habilidade de se deixar conduzir, porque quem conduz é o homem, né? É o peão. E o que posso falar mais também é que nos sarandeios, danças que tem tipo um balaio, um tatu, você não ser aquela coisa formalzinha, entendeu? Os movimentos eles precisam de maior atitude. Agora, temas que são mais suaves, no anu, na parte de passeio, já é uma outra condução, né? A mesma forma na jardineira. Quem é o brilho da dança da jardineira? É ali nos arcos, são os movimentos, e estão colocando uma saia que às vezes não está combinando com o passo. E uma dica importantíssima é a gente, além da movimentação corporal do que a gente está querendo dizer, muito importante é interpretar a música, interpretar o que tu tá dançando. Então, tu tem que conhecer o que tu tá dançando, a geração da dança e principalmente a letra, o que ela fala. Então, não é só cantar, sorrir e cantar, isso todo mundo sabe fazer. Então, tu tem que interpretar de verdade o que a letra tá dizendo. Isso é uma valsa que ela diz de tristeza, Tu tem que fazer uma expressão triste, tu tem que usar muito a expressão. Inclusive, antes de entrar no palco, a gente solta muito a expressão facial, sabe? Tipo, faz alguns movimentos para soltar o músculo do rosto, para que quando tu tá dançando, tu consiga mexer mais as partes do teu rosto, as expressões, enfim. Então, tem que mostrar o que tu tá cantando. Tem que cantar, tem que fazer vir lá de dentro, sabe? Assim, eu sou crítica comigo. Então, eu não tenho que estar perfeita ou dançar bem pros outros. Eu tenho que eu me gostar. Então, eu sou crítica comigo. Então, eu me olho lá nos vídeos e eu vejo, tipo, essa cara, às vezes eu faço umas caras assim que eu não acho nada a ver. Então, agora, sempre as próximas vezes que eu danço, eu tento, tipo, por mais que eu queira fazer um olhar mais sensual, assim, eu tento não baixar muito minha cabeça. Olhar pro chão. Nunca fazem isso, tá? Sempre olhar pra cima. Então, se gravem, se olhem, se assistam e vejam sempre o que tu pode melhorar. E querendo ou não, quando a gente entra pra dançar, tu não vai resolver o problema do outro, né? Tu não vai ver alguém com uma cara de apavorada e vai lá e cutucar e falar, a gente tá aqui no concurso, vamos melhorar a cara. Não tem como. Então, é cada um fazendo a sua parte. E esse alinhamento, pra mim, é o fundamental pra tu entrar no palco tranquila, segura. Pra mim é isso. O Anderson também pediu pra eu falar um pouquinho no sentido de, assim, como se inspirar, né? Especialmente prendas novas, que ainda não tem uma referência de outras prendas. Eu acho que isso também é fundamental. Hoje a gente vive com vídeos o tempo todo, a gente tem várias páginas no Instagram que fazem recortes de rodeios, então tem várias prendas ali que tu pode olhar, que nem eu falei antes, assim, tu ir para um rodeio, tu sentar e assistir os grupos, também é uma fonte de inspiração. Tem YouTube, enfim, tem várias formas de tu procurar referências.
E referência é fundamental, é fundamental. Às vezes a gente vê uma prenda dançar, acha lindo, mas talvez não é o teu perfil, né? Talvez assim, não, aquela prenda tá linda, mas eu jamais faria isso porque não casa com o meu jeito de ser. Então tu vai procurando outras referências. Mas o que eu acho muito legal é que a gente tem que criar a nossa própria identidade, né? A gente pode buscar em outras prendas referências, mas a gente não vai ser cópia de ninguém. Então a gente tem que conseguir criar o nosso perfil. Então, nem sempre o movimento que um outro grupo faz, ele é plausível para o seu, ou ele se encaixa naquela dança, né? A gente não pode entrar no modismo, né? A gente tem que sempre manter uma individualidade, cada grupo tem uma expressividade, às vezes uma colega tem um movimento bonito, e por que não usar aquele movimento, desenvolver aquele movimento no conjunto todo, né? Então, eu acho assim, temos que valorizar o nosso, o interno. E sempre falo, se tem muitas prendas novas, elas necessitam se espelhar em pessoas com já mais bagagem. E não digo só dentro de casa, né? Elas têm que frequentar os palcos, né? Durante os eventos, olhar para os bailarinos já formados. Eu fiz isso muito. Então, sempre tenho uma prenda como referência. Eu tenho várias. Tem muitas prendas que eu gosto de assistir dançar, tipo assim, eu gosto do jeito que ela mexe o ombro. Vou tentar fazer isso. E como umas pequenas coisas que tu pega de algumas pessoas que tu se referencia, tu consegue colocar o teu jeito e a tua essência na tua dança. O que me dá tranquilidade no palco? Eu gosto sempre de pensar que no palco só existe eu e meu peão. A gente fica nervoso, a gente fica pensando, meu Deus, quem que tá olhando, quem que tá assistindo. Então, quando eu entro no palco, eu tento esquecer tudo o que tá acontecendo. Esqueço que tem um grupo dançando, esqueço que tem gente me olhando, eu penso que eu tô dançando pra ele. E sempre gosto de pensar que, tipo assim, tô dançando como se fosse a última vez. É horrível pensar isso? É. Mas aí parece que tu te doa ao máximo, sabe? Quando eu falo em não pensar que não tem ninguém te olhando fora do palco, é real isso mesmo, porque da forma que tem gente que te olha e te admira e fala bem, a gente sabe que tem o contrário, né? Tem gente que tá ali te olhando, querendo com que tu erre, falando mal da tua roupa, falando mal do jeito que tu dança, falando mal de ti. Então, isso não acontece, isso não pode acontecer. Mas a gente não pode deixar com que essas energias que não são tão boas afetem a tua dança. Eu tenho uma experiência muito nítida, assim, pra mim, que foi uma vez num curso que teve do Moacir, lá em Vacaria, e aí ele pegou a Tereza Cristina, pra mostrar o graxaim. E aí eu lembro nitidamente, assim, que ela enlaçou no Moacir, e nos primeiros passos, eu vi uma postura dela, assim, foi lindo, sabe? Foi uma postura que eu pensei assim, cara, eu quero algo assim pra mim, sabe? Então, aquele recorte eu peguei. Né? Eu tive outro também, a Kelly Vanin, num rodeio. Ela tava dançando no meu CTG na época. E eu lembro assim, nós tava em cima do palco. E ela veio lá de trás, assim. Ela veio fazendo uma castanhola e procurando o peão dela. E eu olhei aquilo e pensei assim, cara, massa. Isso foi legal. Não a castanhola em si, mas a intenção dela naquele momento, sabe? Então eu também tenho nítido isso. A intenção que ela teve com aquela ação. Que também foi algo que eu peguei pra mim. Então isso são coisas que vocês podem fazer também. Então, meninas, né, prendas, acredito que são todas lindas. Eu espero que vocês tenham uma evolução muito bonita no caminho de vocês, né? Seja das que estão iniciando, né? Eu já fui uma iniciante, né? E ao longo dos anos eu fui evoluindo. Muito eu ensaiei em casa,
tá? Uma dica que eu dou: ensaie em casa individualmente, né? Isso vai facilitar o teu movimento, você vai dominar o movimento. Aí quando você chega no ensaio, você já está mais evoluído. Aí você já vai para uma outra etapa, né? E assim é a constância. E sempre entrar para o ensaio lembrando o que eu devo melhorar hoje, o que eu devo atingir hoje, certo? Desejo para vocês um excelente ensaio, uma ótima evolução, e o que precisarem de mim, só chamar. Beijo a todos. Uma vez eu era muito de ficar cuidando do que os outros faziam, do próprio grupo, sabe? Tipo, ai meu Deus, fulano errou, ai ele tá no lugar errado, ai meu Deus, e tu fica frustrado pelo erro dos outros. Na hora da apresentação não tem mais o que tu faça. O que foi ensaiado, e agora é a hora. Então tu não consegue controlar a apresentação, tu consegue controlar a tua apresentação. Por mais que, claro, tu tenha que cuidar, ter aquela visão periférica, sempre tá ligado no que tá acontecendo, tu não pode cuidar o que os outros estão fazendo a fim de querer consertar alguma coisa ou tentar ter domínio da apresentação, sabe? Esquece tudo. E deixa o piano também cuidar, sabe? É o papel dele. Mas é o que eu uso como dica pra mim, o que eu levo pra mim, pra que eu possa sempre evoluir como prenda. Querendo ou não, a gente se torna pessoas... A dança sempre ajuda em todos os quesitos da nossa vida, né? Não só em cima do palco. Então, espero que eu possa ter ajudado vocês. Obrigada pela confiança. E é isso. Beijos. Que a maior força que as prendas têm são as prendas, né? Então, assim, eu acho muito válido as correções internas, né? Às vezes uma colega vem e fala, acho que tal saia não tá legal, ou acho que tu não tá fazendo tal coisa. Tu tem duas opções, ou falar assim, ó, o que essa guria tá querendo me corrigir, sendo que ela faz isso e aquilo, que tá errado, nananã. E outra opção é tu falar assim, cara, vou prestar atenção nisso, vou melhorar, vou ver se não é. E se tu sabe que a tua colega faz tal e tal coisa errada, tu também pode falar pra ela, né? Então, às vezes, a gente pode deixar um pouco o ego de lado e prestar um pouquinho mais atenção nas dicas que vêm da nossa volta, né? Eu acho que é sempre válido, né? Desde que de bom coração, é sempre válido. E é isso, umas ajudar as outras. Eu acho que é possível ter uma boa evolução, assim, quando tem essa união, né? Quando todo mundo está puxando para o mesmo lado. Então, é isso. Espero que vocês gostem, que aproveitem de alguma maneira, né? Essa, como eu falei no início do vídeo, esse é o meu ponto de vista, certo ou errado, mas é como eu vejo tanto o concurso quanto o tradicionalismo, né? E sejam lindas dançando, tá bom? Tchau, tchau!